Olá! Hoje nós vamos estudar o livro Lamentações, com os capítulos 1 a 5. Sobre o livro Lamentações, Jeremias escreveu uma série de lamentações para expressar a sua intensa tristeza e dor emocional pela trágica devastação de Jerusalém. O colapso desta cidade, antigamente grandiosa, foi uma extrema tragédia por vários motivos, incluindo a humilhante queda da monarquia e do reino de Davi, a destruição total dos muros da cidade, do templo, do palácio do rei, da estrutura da cidade de modo geral, e a deportação lamentável da maior parte dos sobreviventes à longínqua Babilônia. Por todo o livro, o profeta derrama sua tristeza, como se tivesse acabado de vivenciar a trágica morte de um parente próximo ou um ente querido. As lamentações neste livro reconhecem que a tragédia era o juízo de Deus sobre Judá, por séculos de rebelião contra ele, por parte de seus governantes e do seu povo. Ainda assim, Jeremias enfatiza que Deus foi justo e justificado em tudo que havia feito, com respeito ao seu povo. O profeta também enfatiza que Deus é misericordioso e compassivo com aqueles cuja confiança, fé e esperança estão depositadas nele. Embora Deus estivesse dolorosamente silencioso em resposta aos clamores desesperados expressos neste livro, ainda havia esperança se o povo de Deus olhasse além do juízo presente para eles, para a restauração futura de Deus. O livro é uma série de 5 lamentações, cada uma delas completa em si mesma. A primeira descreve a devastação de Jerusalém e a angústia do profeta, expressada em desesperados clamores a Deus. Essa lamentação, às vezes, é personificada como a cidade de Jerusalém lamentando. Em sua segunda lamentação, Jeremias descreve a causa desta devastação como o juízo de Deus contra um povo rebelde que se recusava a arrepender. A Babilônia foi o instrumento do juízo de Deus. O terceiro poema incentiva a nação a se lembrar de que Deus é misericordioso e fiel e que ele é bom aos que conservam a sua confiança e esperança nele. A quarta lamentação reitera os temas das 3 anteriores. As referências a Sião por todo o livro são outra maneira de descrever Jerusalém, pelo nome de uma antiga fortaleza dos Jebuseus sobre um monte, parte da conquista original que o rei Davi fez da cidade. Sião, então, passou a ser um nome aplicado à parte da cidade onde estava situada a fortaleza. Provavelmente é o local onde a Arca da Aliança esteve durante algum tempo em um santuário especial. Depois que o templo de Salomão foi erigido, Sião passou a designar o local do templo. A palavra Sião se tornou uma referência geral à morada de Deus ou o local central de adoração na terra. Em algumas ocasiões, pode também ser uma referência a Jerusalém renovada e restaurada, em que Cristo reinará sobre a terra no fim da história e a cidade celestial eterna de Deus. No último poema, na última lamentação, depois de confessar o pecado de Judá e a necessidade de misericórdia, Jeremias suplica que Deus restaure o seu povo a um lugar de dignidade e benevolência. As 5 lamentações do livro, que correspondem aos seus 5 capítulos, têm 22 versículos cada, com a exceção do capítulo 3, que tem 22 versículos vezes 3, ou seja, 66 versículos. O número 22 é o número de letras do alfabeto hebraico. Os 4 primeiros poemas são acrósticos alfabéticos, o que quer dizer que cada versículo começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, começando com a primeira letra Aleph e terminando com a última letra Tal. Essa estrutura realiza 2 coisas. Ela transmite a ideia de que as lamentações são completas, abrangendo tudo de A a Z, e conserva os lamentos nessa estrutura, impede que o profeta prossiga com interminável choro e desespero. Isto mostra que há um fim ou limite para a tristeza e o pesar, da mesma maneira como um dia haveria um fim para o exílio e uma reconstrução de Jerusalém. 4 aspectos principais caracterizam o livro de Jeremias, de Lamentações. Embora pareçam cânticos de lamentação e pesar individual ou comunitário, nos Salmos e nos livros proféticos, Lamentações é o único livro da Bíblia composto exclusivamente de poemas cheios de tristeza. A sua estrutura literária é integralmente poética, sendo que 4 das 5 lamentações do livro são acrósticas. Para estar de acordo com a estrutura poética do livro, o 5º poema também tem 22 versículos. Embora 2 Reis 25 e Jeremias 52 descrevam o evento histórico da destruição de Jerusalém, somente este livro retrata as emoções e os sentimentos daqueles que vivenciaram a catástrofe. No centro do livro está uma das mais poderosas declarações a respeito da fidelidade de Deus e da salvação de toda a Bíblia, em Lamentações 3, versículos 21 a 26.
Embora Lamentações comece com uma lamentação, termina adequadamente com uma nota de arrependimento e a esperança de restauração. Os 5 capítulos de Lamentações nos incentivam a refletir sobre a gravidade do pecado e a certeza do juízo de Deus. Ao mesmo tempo, eles nos lembram de que, devido à compaixão e misericórdia do Senhor, ele torna a salvação disponível a todos os que se afastam dos seus pecados para segui-lo. Agora nós vamos estudar os capítulos 1 a 5. Versículo 1 do capítulo 1. Os versículos 1 a 11 do capítulo 1 descrevem a miséria que sobreviera aos judeus. No passado, Jerusalém era populosa, grande entre as nações, a rainha das cidades, mas agora ela está solitária, é uma viúva e uma escrava tributária. Versículo 2. Refere-se aqui a nações pagãs aliadas a Judá com seus ídolos, aos quais Judá havia amado. Algumas mais tarde se juntaram com seus inimigos contra Judá. Versículo 3. As aflições da guerra e da fome, os pesados tributos pagos a Faraó Neco e ao rei Nabucodonosor, além de seu amargoso exílio, tudo significava que Judá agora não tinha descanso. Os perseguidores capturaram Judá nas suas angústias e os seus moradores caíram como presa fácil. A tragédia que se abatera sobre a nação atingiu agora o centro de sua vida religiosa. Sião já não há reunião solene, uma vez que todas as coisas foram desoladas. Versículo 4. A Jerusalém devastada carece de fiéis para viajar por seus caminhos, entrar por suas portas e participar de qualquer reunião solene. Os principais dos sacerdotes foram mortos e os sacerdotes restantes vivem gemendo. As virgens eram mulheres que participavam de procissões alegres e danças e, em geral, exprimiam felicidade, mas agora sofrem. Versículo 5. A Babilônia conquistou Jerusalém por causa das suas transgressões, ou seja, ela deliberadamente quebrou a lei de Deus. Os pecados de Jerusalém afetaram seus filhinhos, isto é, os seus habitantes. Versículo 6. A filha de Sião é uma metáfora para Jerusalém. Como corços fugindo de caçadores, não deixando ninguém para defender o rebanho, assim os líderes de Judá abandonaram a nação. Versículo 7. No exílio, o povo recordou os dias de Davi, Salomão e Josias, ou seja, as coisas preciosas, os tempos vividos nos tempos antigos. Essas coisas preciosas foram substituídas por coisas inúteis, como o escárnio e a zombaria dos inimigos. Versículo 8. Era muito humilhante ser despido de toda a roupa. Esse ato era reservado normalmente para a punição de prostitutas ou para exilados postos em marcha para o cativeiro. Versículo 9. A sua imundícia está nas suas saias é uma descrição vívida do fluxo da impureza espiritual que chegava até as extremidades de suas vestes. Versículo 10. Judá perdeu o mais excelente de todos os seus bens, o templo de Deus. Anteriormente, o acesso ao santuário era proibido aos gentios, mas os inimigos caminhavam por ele com desdém. Versículo 11. As pessoas entregaram suas coisas mais preciosas a troco de mantimento. Objetos de valor como joias foram trocados por escassos víveres. Versículo 12. Os versículos 12 a 22 mostram uma cidade de Jerusalém personificada, se lamentando por seus sofrimentos. Aqui temos um apelo patético de Jerusalém por pelo menos um ato de compaixão, mesmo que fosse dos estrangeiros. Versículo 13 a 15. 4 metáforas fortes descrevem os sofrimentos enfrentados por Jerusalém. Fogo do alto, uma rede de caçador para os seus pés, um jugo de animal sobre o seu pescoço e ser pisada e esmagada como uvas num lagar. Cada figura descreve o dia da ira que pertence ao Senhor. O fogo do alto era nada menos que o fogo de Deus. A rede também era a rede de Deus porque ela vinha para deter o estilo de vida de uma pessoa. O jugo lembrava o encontro de Jeremias com o falso profeta Ananias. De igual modo, o lagar era um símbolo do juízo final. Versículo 16. Jerusalém chora após a devastação, assim como Jeremias chorou quando ele previu isso. Deus é o consolador, mas por causa do pecado de seu povo, teve que tornar-se o seu juiz. Versículo 17. Coisa imunda é uma referência a uma mulher no seu período menstrual, envergonhada, que ficava separada do seu marido e não podia ir ao templo. Versículo 18. O verdadeiro sinal de arrependimento acontece quando a pessoa passa a justificar a Deus e condenar a si mesma. Versículo 19. Jerusalém pediu ajuda a seus aliados, mas sem sucesso. Eles prometeram ajuda que não podiam ou não queriam dar. Os líderes religiosos e civis que enganaram o povo morreram quando estavam à procura de mantimento. Um final lamentável, independentemente da sua condição espiritual. Versículos 20 e 21. Há 2 pedidos nestes versículos. Que o Senhor testemunhe o quanto Judá está mental e emocionalmente angustiada e que o Senhor retribua as nações que zombam de sua desgraça. Versículo 22. Uma oração para que Deus faça castigo ao outro povo ímpio, especialmente a Babilônia.
Essas orações são aceitáveis quando feitas contra os inimigos de Deus. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 1 a 2 do capítulo 2. A glória de Israel provavelmente é uma referência ao Monte Sião e ao templo. O estrado refere-se à Arca da Aliança. O Senhor derrubou as cidadelas de proteção de Judá, como ele havia dito a Jeremias desde o início de seu ministério que faria. Versículos 3 e 4. A mão direita de Deus, que em tempos passados despedaçara o exército do faraó, foi retirada em face dos babilônios. Em contraste com a forma como Deus lutou por Israel no passado, agora Deus lutou contra eles. Versículos 6 e 7. Deus rejeitou e detestou não somente o templo com seu altar e santuário, mas também os muros dos seus palácios, o palácio real, os edifícios estatais, o templo. Deus julgou todos os aspectos de Jerusalém. Os inimigos eram gritos na casa do Senhor, não os adoradores hebreus. Versículos 8 e 9. As muralhas eram inclinadas. As fortificações eram como muros de terra ou de pedra usadas como barreira de proteção contra os invasores. Não havia mais nenhum sacerdote para ensinar e interpretar a lei da aliança, e o Senhor já não estava mais comunicando por profetas. Com a destruição de Jerusalém, 4 poderosos símbolos de segurança foram perdidos: a proteção das portas, a liderança dos reis e príncipes, a direção da lei e a visão dos profetas. Após perdê-los, o povo foi confrontado pela necessidade de escolher entre se arrepender e retornar a Deus ou continuar no caminho do sofrimento. Versículo 10. Os líderes cívicos do povo não tinham nenhuma instrução para dar. As virgens antes cantavam e dançavam alegremente em cerimônias, agora elas choravam. Versículos 11 e 12. Os habitantes mais vulneráveis de Jerusalém sofreram por causa de falhas de seus pais. Crianças pediam às suas mães alimento para então morrerem nos braços maternos. Os pecados dos adultos causaram sofrimento às crianças. Versículo 13. Faltam palavras a Jeremias ao tentar compreender o que aconteceu. Tudo era tão catastrófico quanto o mar revolto. Versículo 14. Como indicado em Jeremias 23, versículos 16 e 17, essas mentiras falavam de paz e consolo e não de castigo. Versículos 2 e 15. As nações pagãs não somente batiam palmas sobre Judá e meneavam a cabeça, mas como insulto supremo, assobiavam e rangiam os dentes diante de Jerusalém. A cidade que fora conhecida como perfeita em formosura e gozo de toda a terra era ali um objeto de escárnio. Versículo 17. O inimigo que se regozija nos versículos 15 e 16 deveria reconhecer que a destruição era obra do Deus soberano. Essa destruição ocorreu porque Deus assim o intentou. Versículos 18 e 19. Numa personificação, a muralha da filha de Sião é chamada a deixar correr as suas lágrimas dia e noite enquanto permanecerem as ruínas. Judá deve invocar o nome do Senhor com seu coração derramado como águas no princípio das vigílias, desde o pôr do sol até as 22 horas. Versículos 20 a 22. A fome se tornaria uma realidade tão desesperadora ao longo dos 18 meses de cerco que as mulheres apelariam ao inacreditável, inclusive comer a carne de seus próprios filhos. Todas as classes, sacerdotes, profetas, virgens, jovens e outros, caíram à espada da ira de Deus por causa do pecado. Jeremias tinha advertido o povo durante anos, profetizando que o dia de destruição viria. O cumprimento de suas palavras partiu o coração do profeta. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, versículos 1 a 3 do capítulo 3. A vara do seu furor era a Babilônia. Deus usou essa nação como seu instrumento de juízo contra o seu povo. A mão de Deus, de contínuo, estava contra o seu povo extraviado, frustrando todos os planos e desejos dos israelitas por quanto tempo resistissem a Deus. Versículos 4 a 6. Os dias de rebelião do povo contra Deus envelheceram o profeta e o deixaram como um morto. Tal como a nação, Jeremias podia sentir a vida se esvaindo. Deus estava cercando o profeta de amargura. Ao dizer que o Senhor o fez habitar na escuridão, Jeremias quis dizer que a morte e a adversidade se enrolaram em volta dele. Versículos 7 a 9. Para Jeremias, Deus o havia cercado e prendido para que ele tivesse a sensação de estar andando num labirinto, em caminhos que não levavam a parte alguma, cheios de becos sem saída. Versículos 10 a 18. Deus é comparado com um urso à espreita, um leão em pronto para o ataque. A Babilônia atacou à espreita e destruiu Judá, e aquilo que Deus tinha permitido que o inimigo da nação fizesse, podia também ser atribuído ao próprio Deus. Depois, Deus é descrito como um arqueiro que atinge a sua presa com uma precisão mortal. Tão forte e intensa era a dor sentida por Jeremias, que era como se as flechas de Deus tivessem entrado nele. Ele se tornou objeto de riso, zombaria e escárnio por parte de seu próprio povo. Tão cruel era o escárnio dos escarnecedores, que era como tomar uma refeição completa composta por absinto amargo ou de pedrinhas de areia. Era como se a maldição de Deus repousasse sobre Jeremias, de modo que a sua força e sua esperança no Senhor tinham acabado. Versículos 19 a 24.
A memória que Jeremias tinha do passado era extremamente amarga. Tão prontamente como se vê tentado por pensamentos amargos, o profeta adota uma linha de pensamento superior. Em vez de concentrar em sua angústia e tristeza, ele coloca sua esperança no amor do Senhor, porque as suas misericórdias não têm fim. O fato de Jeremias ainda estar vivo era prova da constância das misericórdias de Deus. Aqui está o coração do livro. Grande é a fidelidade do Senhor. O próprio Senhor era a porção do profeta. Versículos 25 a 27. A bondade de Deus é apresentada em 3 aspectos. Deus é bom em sua natureza e ser. Deus é bom para com aqueles que aprendem a esperar em silêncio e a suportar as suas lições através do sofrimento. E Deus é bom para com aqueles que se submetem de boa vontade à providência divina. Versículos 28 a 30. Esses 3 versículos ensinam como um homem deve sofrer pacientemente, assentar-se solitário e ficar em silêncio, o que permite refletir sobre Deus, pôr a boca no pó, o que impede de falar com ira, e oferecer a face ao que o fere, uma atitude de humildade. As táticas são cada vez mais difíceis e cada uma suscita a esperança de que Deus livrará o seu povo da desgraça. Versículos 31 a 33. Há 3 razões para a esperança. O Senhor não rejeitará para sempre o seu povo. A compaixão de Deus excede a tristeza que ele envia. E Deus não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Versículos 34 a 36. Deus não olha com aprovação para as crueldades e injustiças da humanidade. Nenhuma das nossas injustiças fica fora do controle e da supervisão de Deus. Ele vê todas elas e mantém registros precisos. Portanto, perverter o direito e desconsiderar os direitos humanos atrai o juízo de Deus, em cuja presença tudo isso acontece. Versículos 37 a 39. Assim como na criação, Deus soberanamente fala e ordena na história, e as coisas acontecem, incluindo a destruição de Jerusalém. Do Senhor provém o mal como o bem, porque o Deus que enviou o juízo também pode enviar renovação. O que importa é que quando o povo sofre por seus pecados, sofre por causa do que fez, não porque Deus gosta de puni-lo. Versículos 40 a 45. A única solução para o castigo de Judá era arrepender-se e buscar o Senhor para alívio e restauração. Deus julgou o pecado deles com justiça. Era impossível que Deus respondesse às orações do povo enquanto o pecado atormentava a sua vida. A ira de Deus era como uma nuvem que a oração não podia penetrar. Versículos 46 a 51. O temor é a reação natural do homem diante do julgamento divino. A situação de desamparo das filhas da cidade constituía um motivo de muita tristeza e uma indicação exata da totalidade da destruição de Jerusalém. Versículos 52 a 54. Jeremias se referiu à sua experiência de ser jogado numa cisterna. Ele também expressou a dor e a angústia que sentia por causa da condição de desgraça do seu povo e pelo que eles sofreram nas mãos dos babilônios. As águas correram sobre a minha cabeça é uma metáfora para todo tipo de aflição. Versículos 55 a 57. Jeremias clamou pelo nome de Deus desde a mais profunda cova, e Deus ouviu o clamor de Jeremias. Deus não só se aproximou oferecendo a sua presença reconfortante e salvadora, mas também falou palavras de coragem e poder. Versículos 58 a 63. Para o caso de Jeremias, não havia juiz melhor que o Senhor, que a tudo vê e ainda podia defender o caso do profeta e remir a sua vida. O Senhor, aquele que é onisciente, ouve e vê todas as coisas. Jeremias e Israel podiam se assegurar de que estavam em boas mãos. Versículos 64 a 66. Aqueles que sofrem devem deixar a vingança nas mãos do Senhor. Jeremias nunca levantou a própria mão para obter vingança pessoal por tudo que sofreu. Agora nós vamos estudar o capítulo 4, versículos 1 e 2 do capítulo 4. O povo de Deus era comparável a ouro. O profeta usou 3 termos para ouro. O termo geral, ouro, ouro refinado e ouro puro. Isso é o que a nação santa era diante de Deus. Mas agora, manchada pelo pecado, seus filhos são considerados como vasos de barro, como peças de frágil cerâmica. Versículos 3 e 4. Os chacais oferecem o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas os pais de Israel negligenciaram seus pequenos durante a crise. Eles são como as avestruzes, que são célebres por seu hábito de pôr ovos e em seguida abandoná-los. Versículo 5. As pessoas que foram criadas no luxo, comendo comidas finas e vestindo roupas caras e coloridas pelos melhores processos de tingimento, estavam vivendo em extrema pobreza, desfalecendo por causa da fome e buscando alimento nos meios dos lixões. Versículo 6. O pecado de Jerusalém foi maior do que o de Sodoma, devido ao seu maior conhecimento da vontade de Deus. Portanto, sua punição foi maior que a de Sodoma. Sodoma foi destruída num momento, mas Jerusalém sofreu durante um longo tempo. Versículos 7 e 8. Os príncipes tinham a pele intocada pelo sol, pois eles não eram trabalhadores comuns. Seus corpos eram perfeitamente formados e saudáveis, e seus rostos eram muito bonitos.
porém eles estavam cobertos de fuligem e muito magros. Versículo 9, morrer rapidamente a espada era melhor do que morrer de fome. Versículo 10, os efeitos da fome foram tão terríveis durante o cerco de Jerusalém que até mesmo mulheres piedosas, que em circunstâncias normais nunca pensariam em tal coisa, cozinharam seus próprios filhos para alimento. Versículos 11 a 14. Todas as misérias que sobrevieram a Jerusalém foram autorizadas pelo Senhor Deus, que deu cumprimento ao seu furor, ou seja, seu juízo programado se cumpriu. As causas dessa tragédia foram os pecados dos profetas e as maldades dos sacerdotes. E agora ninguém poderia tocar nas roupas deles, pois eles eram os proscritos da sociedade. Assim aconteceu aquilo que muitos reis da terra e todos os moradores do mundo achavam impossível. Jerusalém caiu. Versículos 15 e 16. Os sobreviventes, que outrora aplaudiam os falsos profetas e os sacerdotes, agora gritavam para eles: imundo, desviai-vos, desviai-vos. Agora eles estavam sem lar, sem propósito e desprezados. Versículo 17. Eles buscaram em vão uma gente que lhes prestasse socorro, porém nenhum ser humano podia anular o juízo que Deus proferira. Versículos 18 e 19. A Babilônia rastreou todos os movimentos de Jerusalém para se libertar, e nenhum lugar era seguro, pois os muros poderiam ser quebrados a qualquer momento. Assim, uma vez que a cidade foi violada, os cidadãos de Jerusalém fugiram, mas caíram nas garras da Babilônia, e ela foi implacável. Versículo 20. A confiança deles no herdeiro da linhagem de Davi mostrou-se vã. Ele também foi preso. O rei Zedequias foi acorrentado, foi cegado após ver o massacre de seus filhos e foi exilado para a Babilônia. Versículos 21 e 22. Edom teve grande alegria com a queda de Jerusalém e lucrou com sua destruição, talvez por causa do antigo conflito Israel e Edom. A nação de Edom podia zombar no momento, mas o cálice da ira de Deus também cairia sobre ela. Agora nós vamos estudar o capítulo 5, versículo 1 do capítulo 5. Lembrar evoca acontecimentos redentores da aliança, como o êxodo, quando Deus agiu em favor de Israel. A desgraça era a postura de derrota e humilhação de Jerusalém. Versículos 2 a 4. A herança de Israel passou a estranhos. No passado eles tinham de tudo, mas agora até mesmo água e lenha tinham de ser compradas de estrangeiros. Versículo 6. Israel perdeu a sua herança e sofreu agitação porque fez alianças com os egípcios e os assírios. Essas políticas mostraram que Israel colocava sua confiança no homem e não em Deus. Versículo 7. Os erros do passado levaram a terríveis realidades no presente da geração de Jeremias. Embora o povo não tenha sido condenado por pecados dos outros, eles certamente poderiam sofrer pelos que os outros fizeram. Versículo 8. A palavra escravos aqui é uma referência irônica aos oficiais babilônios que agora governavam Jerusalém. Versículo 9. Gêneros de primeira necessidade eram caros perto de Jerusalém, mas deixar a área da cidade para obter comida era perigoso. Versículos 11 a 14. Quase ninguém em Jerusalém saiu ileso. As mulheres e as virgens foram forçadas, os príncipes foram enforcados, os velhos não foram reverenciados, jovens e moços trabalhavam sob intensas cargas e os velhos normalmente presentes junto às portas da cidade foram todos embora. Versículos 16 e 17. A coroa caída simbolizava Israel sem glória e honra. A razão era evidente, o pecado reconhecido. Por isso o povo se sentia como se estivesse doente. Versículo 18. Sião estava sem povo, realeza, palácio ou templo, apenas chacais, animais conhecidos por habitar ruínas. Versículo 19. Embora a cidade estivesse destruída e arruinada, o povo de Deus podia sempre encontrar conforto e segurança no Senhor, porque o seu trono permanece de geração em geração. Versículo 20. Jeremias indica sentir desamparo, uma sensação de abandono por muito tempo. Assim, ele pede que o Senhor os converta. Versículo 21. Somente se o Senhor os convertesse, eles desfrutariam a vida tal como costumava ser. É Deus quem concede essa restauração em resposta ao arrependimento e à fé. Versículo 22. Jeremias pergunta ao Senhor sobre a situação de seu povo, que não pode continuar a ser permanente, tendo em conta as promessas de Deus. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Lamentações.